Olá, bem-vindos a mais um dia na nossa jornada Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 16, vamos nos despedir desse capítulo tão valioso, que nos acrescentou nesses dias passados. Tanta alegria, tanta fé, tanto conhecimento e compreensão. Nós estamos na altura do versículo de número 35. O versículo 35 ele trata logo depois em que Paulo ele levou o evangelho à família do carcereiro, e ali a Bíblia diz que toda a sua casa se alegrou, No versículo 35 diz assim, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Então veja só, Deus aqui ele está fazendo justiça a Paulo e a Silas, que sofreram danos físicos e danos morais. E Paulo, sabendo dos seus direitos como cidadão romano, não aceitou sair encobertamente por ordem dos magistrados, das autoridades. Mas Paulo disse, eles fizeram mal para a gente, injustamente, sendo nós cidadãos romanos, e eles querem mandar a gente embora sem por debaixo dos panos, eles que venham até a gente. Você veja que agora aqueles que mandaram açoitar Paulo e Silas agora estavam temendo, porque Paulo era um homem que conhecia as leis ao seu favor. E aí no versículo de número 38 diz assim, e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Você está vendo? Os mesmos que os maltrataram agora estavam suplicando, quase que pedindo perdão, se é que não pediram, porque não sabiam que ele, Paulo e provavelmente Silas eram cidadãos romanos. Paulo era, mas Silas, muitos estudiosos não têm essa certeza, alguns acreditam que sim, outros não. E esses homens, como cidadãos romanos, eles tinham a lei ao seu favor e não podiam sofrer aqueles danos físicos e morais. E aí os magistrados vieram e suplicaram para que Paulo e Silas saíssem da cidade. Você vê como Deus ele converte a maldição em bênção, a injustiça em justiça, a maldade em bem para aqueles que o servem, para aqueles que andam com ele na sua presença. Aguarde que esse dia chega. Agora eu quero chamar a sua atenção para o último versículo, que é o 40, que eu acho muito interessante e quero compartilhar com vocês. Diz assim, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Interessante. Paulo e Silas, eles entram na casa de Lídia e muita alegria houve no coração deles quando eles se viram, Principalmente depois que eles saíram da prisão, daqueles atos de crueldade que foram praticados contra eles. Aí diz aqui que eles, vendo os irmãos, confortaram eles. Interessante. Olha o que é a força de Deus, gente, na vida de um homem de fé, de uma mulher de fé. Ao invés de os irmãos confortarem Paulo e Silas é que confortaram os irmãos. Quem estava com as feridas abertas? Quem que estava ainda com hematomas? Quem sabe até com sangue ainda em algumas partes das feridas que não deram tempo de sarar? Paulo e Silas. Mas eles é que estavam confortando os irmãos. Quando a gente tem essa força de Deus na nossa vida, é algo assim impressionante. É impressionante quando uma pessoa está tomada da presença de Deus, tomada de fé e do Espírito Santo. Ela que, ao invés de ser confortada, ela que faz confortar os outros. Você já viu isso em alguém? Ou você já viveu isso na sua vida? De repente você se pega aconselhando, orando, orientando, abençoando, quando na verdade é você que mais está precisando. Mas sabe o que é isso? É a força de Deus que está na sua vida. É o poder sobrenatural de Deus que está sobre ti. E isso é algo
maravilhoso, inexplicável e que não tem preço. E que você receba essa força de Deus para consolar, para confortar corações. A Bíblia diz que nós devemos consolar com a mesma consolação com que nós somos consolados. Que essa força de Deus esteja sobre a sua vida, para você derramar do azeite do Senhor sobre quem precisar. Curar feridas de quem está com feridas abertas. Consolar quem está precisando de consolação. Confortar quem está precisando de conforto. Que Deus te use no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia nessa jornada maravilhosa. Aqui nós estamos encerrando o capítulo 16 com muito aprendizado, muita compreensão. E te agradeço por palavras de vida que o Senhor tem colocado dentro do coração de cada uma dessas pessoas. Que essa força que Paulo tinha para confortar, quando ele mesmo é que precisava ser confortado aos olhos humanos, que essa pessoa também tenha essa mesma força, Senhor. Assim eu oro, pedindo a Ti, por todos, que eles sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Obrigado pela sua atenção. Curte, comenta, compartilhe. Não esquece, a jornada continua.